Boa noite, somos o canal Nação dos Montes e estreamos hoje o nosso podcast Nação Cast, com o objetivo de te edificar, levar a palavra do Senhor e exaltar Jesus. Toda semana, ou uma semana sim, semana não, trazendo um convidado cristão para contar um pouco da sua história. Hoje estamos com um grande amigo meu, que é ator, cristão, pastor, evangelista, missionário, gente boa. Amém. Fernando Melo. Amém. Grande prazer estar aqui com vocês, né? Estreando, né? Algo novo, algo desafiador, e o que é desafiador nos transforma, né? Que nem o senhor falou recentemente. Mas eu gostaria de começar orando ao Espírito Santo, né? Para ele fazer parte dessa conversa e nos conduzir. Vai ser um tempo agradável. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo, tu és desejado, e oramos para que o Senhor sinta a vontade e nos conduza nessa conversa, e que o Senhor receba toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Me conta, pastor Fernando. Trouxe o versículo que eu pedi? Com certeza. O versículo que eu vou liberar é algo que ministra muito o meu coração. Talvez, se fosse para escolher, seria o versículo que eu tenho como mais importante, pelo menos nos últimos anos da minha vida, que é Romanos capítulo 5, versículo 5. Pois o amor de Deus é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. E por que ele é importante? Por que eu estou liberando hoje sobre tua vida, Will? Porque o amor de Deus, né, é a base do nosso relacionamento com Ele. E a partir do momento que eu tenho essa convicção de que esse amor já foi derramado mediante o receber o Senhor Jesus, e ele vem a mim por meio do Espírito de Deus, ele habita em mim por meio do Espírito de Deus, eu tenho a convicção de que esse amor habita em mim. E se eu sou amado, não preciso mais nada, né? A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Então, uma das coisas que o Senhor tem me ensinado nesses últimos anos é aprender a amá-lo e desfrutar desse amor, né? A verdade bíblica, a dinâmica do reino é a seguinte: nós somos amados, e porque somos amados passamos a amar. A Bíblia fala que nós o amamos porque ele nos amou primeiro, né? Ainda hoje eu estava engatando aqui, tá a segunda, terceira e tá indo. Mas hoje ainda estava lendo o texto, né, de quando que é Lucas capítulo 7, quando fala que o Senhor então está na casa de Simão. E aí então, em meio à conversa, vem uma mulher, né, com um vaso de alabastro, e começa a beijar, lavar os pés dele, enxugar com seus cabelos. E o Senhor alcançou o pensamento que se passava no coração daquele homem, e ele questionava se esse homem realmente fosse um profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. E o Senhor, foi na lata, né, falando assim para ele: Simão, uma coisa eu tenho para te falar, né? E aí conta aquela história, né, que um rei tinha 2 devedores, um 500, um 50 denários, e perdoou ambos porque ambos não tinham como pagar. E ele perguntou: Simão, qual dos 2 me ama mais? Né? Ele falou: obviamente, Senhor, que é o que devia mais. Que ele falasse bem. Vê essa mulher, né? Ela tem muitos pecados e os pecados dela foram perdoados. Estou fazendo aqui parafraseando, né? Resumindo. Mas a dinâmica é a seguinte: ela muito amou porque muito foi perdoado, né? Então, quando nós... E não importa o tamanho do pecado, não importa o tamanho da dívida, né? Exatamente. Ele perdoa igual a todo mundo, né? Exatamente. A grande questão, a grande diferença é da convicção do tamanho do meu pecado, de quão pecador eu sou, né? Quando nós estudamos a história dos grandes reformadores da história, homens e mulheres de Deus, nós vamos ver uma característica expressiva na vida deles: a convicção de pecado e a prática do arrependimento na vida deles, né? Se nós formos, por exemplo, ter aqui, citar John Wesley, o próprio Spurgeon, né, que foram grandes homens de Deus que marcaram a história da igreja, nós vamos perceber que eles se converteram, vamos dizer assim, relativamente cedo, né? E até mesmo o próprio John Wesley, né, que se converteu um pouco depois do Spurgeon, ele procurava ter uma vida devotada ao Senhor, né? Então, vamos colocar assim, entre aspas, não era uma vida mundana, não era uma vida de um grande pecador, um assassino, um estuprador, vamos colocar assim, que são pecados mais grosseiros aos olhos naturais, né? Mas quando esses homens tiveram um encontro com o Espírito Santo de Deus, eles tiveram uma plena convicção, uma profunda convicção da condição
de pecadores, que todos nós temos, todos nós somos, né? Mas quem traz essa revelação? O Espírito Santo de Deus, né? Ele traz a revelação a respeito da justiça, do juízo, do pecado. Então, o meu relacionamento com o Espírito Santo de Deus vai me trazer a profundidade de quão necessitado eu sou do perdão de Deus. Então, quando essa revelação ela é profunda na minha vida, eu vejo o quanto que Ele me perdoou e, consequentemente, quanto que Ele me amou, né? Esses dias eu vi uma frase, se eu não me engano, é de Tozer, que falou que, mais uma vez, vou parafrasear aqui, não sei exatamente se é assim que ele escreveu, mas dizia o seguinte: o Senhor Jesus é a pessoa que mais conhece os teus defeitos, mas ainda assim é a pessoa que mais te ama. Então é isso, né? Ele sabe os nossos piores defeitos, ele sabe aquilo que se passa no nosso coração, na nossa mente, das coisas das quais nós temos até vergonha, mas ainda assim Ele é a pessoa que mais nos ama. E quanto mais a gente percebe isso, mais a gente quer se converter, porque que nem você falou ali, no momento que a gente se converte. É muito bacana, muito interessante a palavra conversão, exatamente. Porque é ir completamente contra que o mundo está indo, né? Exatamente, né? Eu gosto da vinheta do seriado The Chosen, eu faço até propaganda porque realmente é uma série que glorifica a Deus, apesar de ser muito polêmica. Para os religiosos incomoda, mas eu sou edificado com essa série. E a vinheta dela, né, é justamente os peixes rodando, né, em uma direção e de repente muda de cor e começa a ver um lado contrário, né? Porque se trata disso, né? O mundo jaz no maligno e o mundo ele está correndo em direção ao inferno, né? Mas aqueles que ouvem o chamado do Senhor e se convertem a Ele, tem uma conversão, meia volta a volver, né? São atraídos pelo amor dele. E esse que se converte, em algum momento ele tá fora, né? Que ele fala assim, não tô afastado. Como que você vê isso daí? A pessoa que fala, não, me converti, ficou durante um tempo ali no sentido contrário e de repente o que representa esse estou afastado? Estou me desconvertendo? Na verdade, a primeira conversa que eu tive com o pastor Adalberto, já estou caminhando com o pastor Adalberto há um bom tempo, vamos assim dizer, a igreja de Blumenau tem 13 anos, talvez uns 14, 15 anos. Muitas pessoas não sabem, né? Mas a primeira vez que eu vi ele e o Israel, eu estava passando por um tratamento de quimioterapia e tinha diagnóstico de um câncer, né? Um tumor benigno. E estava em meio a esse tratamento e a Franciane, minha irmã, já havia sido acolhida pela igreja, né? Já estava morando aqui em Florianópolis. E ela havia falado a respeito de mim: olha, meu irmão, quando vocês puderem ir para Blumenau, olhem por ele, está passando um tratamento. Eu havia acabado de fazer uma sessão de químio, eu estava na sala descansando, porque abatia muito, e quando eu acordei, eu vi o pastor e o Israel sentado assim do meu lado, né? E eu, como assim? Quem são vocês? Tal, se apresentaram, eles oraram. Você não conhecia os dois? Não conhecia. A Franciane já estava vivendo com a igreja, né? A igreja acolheu elas, e eu sou grato por isso, porque realmente eles adotaram ela num tempo bem difícil da vida dela. Nós estávamos lá em Blumenau e orávamos por ela, porque ela já tinha terminado a faculdade, passado um tempo nos Estados Unidos e veio morar em Florianópolis, estava passando um tempo difícil. Então ela havia comentado já e está falando: Fernando, poxa, eu conheci um pessoal legal aqui na igreja, eu já havia me convertido lá em Blumenau, então nós conversávamos a respeito. E naquele dia eu acordei, eles estavam no meu lado e, enfim, eles oraram, a gente conversou um pouco e passou um tempo. Eu vim visitá-los, né? Vim visitar a Franciane junto com a minha família. E aí eu subi e procurei o pastor para trocar uma ideia. Tinha umas questões que eu queria tirar dúvida, enfim, algo pessoal que eu estava lidando no momento, não sabia muito bem como lidar. E o pastor me deu um exemplo que eu carrego até hoje, porque é muito verdadeiro. Eu vi Deus falando comigo naquele momento. E ele falou assim: Fernando, quem hoje está na vereda da vida, né? Quem hoje está caminhando os caminhos do Senhor ou na vereda da vida? Eu falei: pastor, aquele que não bebe, aquele que não fuma, a gente está colocando assim, né? Aquele que não está pecando, né? E ele falou assim: não, Fernando, eu estou falando de algo mais profundo, estou falando dentro da igreja, quem está andando na vereda da vida? E eu não soube responder na hora, tá? Eu fiquei assim: pastor, não sei. Ele falou assim: Fernando, Cristo é a vereda da vida. Ainda que nós estejamos na igreja, muitas vezes nós estamos procurando e percorrendo o caminho da cura, o caminho do milagre, o caminho do ministério, o caminho do ídolo do eu, né? Ainda que
camuflado. A gente está correndo atrás das consequências, mas não do objetivo. Exatamente, né? Exatamente, né? E coisas que realmente fazem respeito, né, do reino de Deus, por assim dizer, mas ainda não é o rei. E o caminho é o rei. Né? E aí ele deu outro exemplo. Ele falou assim, Fernando, o pastor, enfim, né, tem a formação de piloto, né, eu tenho um destino, se eu desviar 1 grau ou 2, em curta distância não é nada. Né? Mas passado 1, 2, 3 horas, se eu não fazer essa correção, eu vou estar longe, quilômetros do meu alvo. Né? E assim é com o tiro. Nós temos a formação militar, servi por 7 anos, e no tiro é a mesma coisa. A palavra pecado significa errar o alvo. O nosso alvo é Cristo Jesus. Né? E quando eu estou me preparando para dar o disparo, para acertar o alvo, qualquer movimento que eu dê, tendo que desvie alguns milímetros lá na frente, né? Vai errar, né? Vai ser muito longe do alvo. Né? Então o que ocorre é isso. O que ocorre é isso. As pessoas são chamadas por Cristo Jesus e passam a andar em direção a ela. Então, ora, eu estava andando nesse sentido e a voz do Senhor, do Espírito Santo me convence, eu me converto e passo a andar em direção a Ele. Só que nesse caminho, nessa minha vida, nessa caminhada, nessa jornada, né, no meu dia a dia, existe uma oposição. E o trabalho dele é me desviar do caminho da pessoa de Jesus Cristo. Então ele vai me propor coisas que aparentemente são inofensivas. E sempre começa com algo inofensivo. Mas quando você vê o seu desvio, está se tornando grande, você nem percebe. Então você já vai esfriando, a paixão já vai diminuindo, o amor, né, vai se esvaindo, e quando você vê, você está distante. E aí existe uma casta, né, de espíritos demoníacos que estão ali te impedindo de te aproximar de Jesus. Por mais que você, cara, como era bom caminhar com Jesus, olha o lixo que eu estou vivendo, mas ainda assim a culpa, a vergonha, né, o próprio orgulho que não te permite se arrepender e se reconciliar com a igreja, ou melhor, com o Senhor e consequentemente na igreja, porque o ponto é o seguinte: quando nós nos afastamos de Jesus, é uma questão de tempo para nos afastarmos do corpo dele, da igreja. Né? Então, e essas pessoas, obviamente, como o Senhor nos falou, elas precisam ser buscadas. Né? A Bíblia fala que Jesus ele deixou as 99 e foi atrás daquela única ovelha perdida. Né? Recentemente eu ouvi o Luiz Hermínio ministrar algo muito interessante, que ele falou o seguinte: a ovelha você precisa ir atrás, é o exemplo de Cristo Jesus. Né? Deixou as 99, mas foi atrás da ovelha perdida. Mas o filho você espera vir. Como filho pródigo, né? Justamente, porque existe uma separação. No reino de Deus, quando aceitamos o chamado de Cristo Jesus, de fato somos ovelhas. Mas o filho é aquele que já caminhou com Cristo há um tempo, já caminhou com o Pai há um tempo, ao ponto de reconhecer e entender: cara, ele é meu Pai, eu sou amado, eu sou herdeiro, eu carrego a identidade dele. Eu percebo que é um nível mais maduro de caminhada com Cristo. O objetivo, realmente, o olho dele está em Cristo, não está nos benefícios de andar com Cristo. Né? Exatamente. Que talvez seja até por isso que existe muito, o pessoal chama de teoria não coaching do evangelho, né? Que são aqueles pastores, pregadores que pregam a prosperidade, que tua vida vai ser muito boa para atrair você para Cristo. Aí tem que ver se o objetivo é realmente te atrair para Cristo ou fazer você focar nos benefícios de Cristo, né? Exatamente. O ser humano ele é movido por necessidades, basicamente. Vamos colocar assim, o ser humano carnal. Né? Comer, beber, dormir, relacionamento sexual, a partir do momento que o corpo vai amadurecendo. Isso é natural, são as necessidades básicas. Né? E, enfim, à medida que ele vai tendo essas coisas, ele vai querendo algo maior. Né? E aí nós começamos a partir para uma questão de satisfação e ambição. Né? Ou seja, o velho problema do Éden ele continua perseguindo o homem. O egocentrismo, o orgulho, a soberba. Né? Adão tinha tudo que ele precisava naquele jardim, mas ainda ele foi em busca de algo que ele não precisava, mas achava que precisava. Né? E assim somos nós. Né? Então, e aí o que acontece? Por inicialmente, né, o homem carnal ter essas necessidades, muitos de nós somos atraídos a Cristo Jesus em primeiro momento porque temos necessidades, a cura, o emprego, e não há nada de errado nisso. O problema é permanecer nesse nível,
né, de relacionamento. E aí o que acontece é que as pessoas têm Jesus como um banco onde que eu vou depositar, ou melhor, quando eu vou sacar quando eu tenho necessidade, eu me relaciono quando tenho necessidade. É um relacionamento de troca. Eu vejo isso na história de Jó, de certo modo, apesar dele ser excelente em tudo que ele fazia e fiel ao Senhor. A Bíblia fala que depois de ter passado todas as coisas, Jó ele concluiu que Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por quê? Porque ele passou por uma prova e ele provou que, apesar de passar por sofrimento e dor, Deus amava ele. E que aquilo tudo tinha um propósito, sabe? Então é muito disso. Eu provei, de certa forma, isso, voltando, né, o período, logo no início da minha conversão, quando eu realmente decidi me entregar de cabeça um relacionamento com Jesus, porque eu fiquei um bom tempo, tá entendendo? Provando as duas coisas. Né? Mas você foi curado, né? Fui curado. E isso foi tipo um gancho para você ir para Jesus? Na verdade, eu já havia me convertido, né? Já estava um tempo na igreja e durante um período de 3 anos mais ou menos eu fiquei vivendo a igreja e um mundo. Por vezes o início assim, pegando fogo, vivendo uma vida de santidade. Mas passou um tempo, as amizades, os compromissos, o trabalho acabaram tomando. Então você chegou a se converter e dar aquela escapadinha. Justo. Eu nunca deixei depois de me batizado nas águas no Espírito Santo, nunca deixei de ir na igreja para honra e glória do Senhor, tá entendendo? Mas por vezes, né, eu vou colocar assim, eu vivi durante esse período de 3 anos, vamos dizer assim, eu vivi muito dividido, provando as duas coisas. Vivendo as coisas do Senhor e sabendo que isso que era que eu precisava e que era bom, mas ao mesmo tempo não querendo largar as coisas do mundo. Você foi batizado no Espírito Santo? Sim. Foi tipo depois desse momento então, que você ficou no trilho certo? Na verdade, o batismo no Espírito Santo eu tenho como o dia mais importante da minha vida. Foi o que mudou a minha vida, né? Obviamente que isso aconteceu após um processo, né, onde que eu ouvi, porque assim. O que é o batismo do Espírito Santo? Vamos por partes, vamos lá. O que acontece? Eu lá em casa, nós sempre. O Brasil é um país, vamos dizer assim, cristianizado, vamos colocar dessa forma, tá entendendo? As pessoas têm acesso à palavra de Deus, não é um país onde que o evangelho é perseguido. Então é comum, né, as pessoas saberem até falar de Cristo Jesus, né, de uma forma ou outra. Então o que acontece? Lá em casa não era diferente, nós tínhamos o costume de ler a Bíblia, bem ou mal, de ir na missa, vamos colocar assim, então tínhamos um costume de rezarmos ou orarmos juntos, entendeu? Então tínhamos esse conceito, Deus existe, eu preciso dele, ok? Só que chegou um dado momento da minha vida que eu vi Cristo na vida de um jovem, entendeu? E aquilo despertou em mim, cara, eu quero viver isso. E ele começou a falar de um relacionamento o qual eu nunca tinha visto antes. E aquilo foi despertado, o Espírito Santo começou a me convencer a provar daquilo. E aí então passou um período de 1 ano provando um pouco, tá entendendo? Meio que resistindo, né? Eu louvo a Deus pela vida dele, porque foi um rapaz assim naquela idade, novo e muito perseverante, sedento por almas, né? E eu louvo a Deus pela vida dele, porque se hoje eu estou aqui é porque ele realmente construiu Cristo na minha vida. Mas aí o que acontece? Passou um período de 1 ano visitando a igreja e tudo mais, então decidi me batizar. Após o batismo, eu participei de um encontro, de um retiro, onde separei 3 dias para buscar o Senhor, né? E até então nunca tinha vivido isso. E aí foi onde da igreja. Não, na igreja de Blumenau, né? A igreja no qual eu me converti, sou muito grato, a igreja Shalom. Mas lá em já Blumenau. era do pastor Adalberto? Não, um pastor Redson, né? Lá em Blumenau. E então lá eu fui batizado nas águas e nesse encontro, nesse retiro, eu fui batizado no Espírito. Então aqui o que aconteceu naquele tempo foi uma desintoxicação do mundo, onde que eu percebi, cara, o mundo é uma verdadeira farsa. É um verdadeiro cenário montado, justamente, é um cenário montado, tá entendendo, para te levar literalmente para o inferno, tá entendendo? E aí então, quando eu comecei a provar e mergulhar da verdade, pelo menos naqueles 3 dias, eu disse, uau, calma aí, algo começou a se transformar na minha vida e fui coroado aos 49 do segundo, nos últimos minutos do retiro, com o batismo no Espírito Santo. E como que foi? O batismo no Espírito Santo, para mim, tá entendendo, foi algo transformador. Eu senti uma alegria que eu nunca senti. Eu senti um amor que eu nunca senti. Eu senti a paz que eu nunca senti. Foi uma mistura. Então, a Bíblia fala lá em Gálatas capítulo 5, versículo 25 em diante, a respeito dos frutos do Espírito Santo. E começa a descrever, ou melhor, do fruto do Espírito Santo. Então, é como se você provasse de uma fruta que ela tem vários sabores. Amor,
paz, alegria, mansidão, domínio próprio, gentileza, né, fidelidade, os 9 dons do Espírito Santo, né? Então, esse fruto tem esse sabor. E eu provei desse fruto. O Espírito Santo já habitava em mim porque estava ocorrendo uma transformação na minha vida, mas ele transbordou no dia do batismo. E olha só que interessante. Tipo, é uma sensação, como que é? Uau. Consegue descrever? Eu transbordei, literalmente. Eu chorava rindo, gargalhando. Eu nunca senti uma alegria, né, como aquela. Eu nunca senti uma paz como aquela. Era um nível que até então não havia provado. Transbordou. Né? Por isso que... Às vezes a gente chega num ponto que não transborda. Exatamente. O batismo é quando transborda. Transborda. Uau, explode. Né? Se esse canal não fosse para menores, tá eu falaria, né? Uau, explode, chega no ápice, no êxtase, tá entendendo? É demais. Eu acho que nada se compara, pelo menos não que eu provei até então. E eu creio que não tem algo que o mundo pode te dar que seja maior do que isso. Essa experiência me marcou e eu tenho como dia mais importante da minha vida, porque realmente houve uma transformação na minha mente. Eu passei a olhar as pessoas de uma forma diferente. Né, olhar as pessoas com amor. Né, eu passei a olhar os meus pais, os meus irmãos com amor. Então se trata disso. Né? O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Tanto que... Mas depois, tipo, eu não fui batizado no Espírito Santo, eu acho, acredito eu. Já tive, tipo, experiências muito boas, né? Tipo, presença, mas acredito eu que ainda não. Até porque todo mundo fala que quando você é batizado, você percebe, não tem dúvida, você né? Não tem dúvida. Mas, tipo, já é tudo tão bom, né, que, meu Deus, um batismo, um transbordar disso é um êxtase. Mas e depois, nos dias, nos meses depois, vai caindo, dá para manter? Então, como funciona? Esse é o ponto, porque nesse primeiro ano houve esse boom, V-Power, tá entendendo? Top de linha, vai lá, encheu, pegou fogo. Só que a Bíblia fala, não apagueis o Espírito de Deus, no sentido de que, olha, não é que o Espírito Santo ele vai se apagar no sentido de vai morrer, ele é imortal. Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Né? O espírito e a alma são imortais. Mas o que acontece? Ele precisa estar fortalecido. O meu espírito precisa estar fortalecido e ele é avivado mediante um relacionamento com o Espírito de Deus. Então o que acontece? Se eu não cultivar isso... Esfria. Se você não encher o tanque do seu carro, você não vai para lugar nenhum. Ele não cumpre a finalidade. Muito bonito, pode valer um tanto de dinheiro, mas se não tiver o combustível e não tiver a faísca para fazer a combustão e a explosão, você não cumpre o propósito, você não chega a lugar nenhum. E assim é o cristão com o Espírito Santo de Deus. Se você não manutenir, se você não cultivar esse relacionamento na leitura da palavra, na oração, na adoração, enfim, nas práticas espirituais, né? Na verdade espirituais / naturais, porque são práticas de fato. Eu preciso orar, eu preciso adorar, eu preciso participar, eu preciso estar no culto. Entendeu? Porque isso vai me manter vivo, aceso, pegando fogo. E nesse período, né, voltando um pouco ao testemunho, pode falar. E para quem não tem o Espírito Santo? Na verdade, como que ele busca? Como que essa pessoa busca? E o que é esse Espírito Santo? Então, vamos lá. O que acontece? Quando você convida Cristo Jesus para entrar e governar a sua vida, ele aceita o seu convite. A Bíblia fala, né, lá em Apocalipse, que ele traz essa palavra num contexto de igreja, mas nós usamos entendendo também que se trata de algo pessoal. Eis que estou à porta e bato. Né? Aquele que me ouvir batendo, abrir a porta, eu entrarei e serei com ele. Então, qualquer pessoa que está na rua, que aceitar Jesus, já vai começar a sentir essa... Exatamente. O que acontece? Porque o Espírito Santo de Deus, Jesus, ele entra e habita em mim por meio do Espírito Santo. Claro que aceitar de todo o coração. Agora então, vou aceitar aqui. Deixa eu fazer uma observação aqui, entendeu? Se eu não respirar, os meus pulmões não são cheios. Eu não vejo o ar, mas eu sinto ele. Sem ele, eu não estaria de pé. Assim é o Espírito Santo de Deus. O meu respirar é convidar. Espírito Santo, Senhor Jesus, entra no meu coração e reina a minha vida. Ele vai me encher. Eu não vejo, mas ele me traz vida. Tanto que a Bíblia fala que quando Deus criou Adão, ele soprou o fôlego, o ruach, né? O hebraico significa o fôlego de vida, o sopro, o vento, entendeu? E isso, então o homem passou a ser alma vivente, como se falando assim, havia carne, o pó da terra que foi formado a carne, alma e o espírito. Ele soprou o espírito ou a alma? Espírito, vento. Soprou o espírito e se tornou alma vivente. Se tornou alma vivente. Até então a alma vivente recebeu o espírito, teve vida. Tanto que algumas oportunidades no Novo Testamento, tanto Paulo quanto Jesus, tem vida porque o espírito está ali.
entendeu? O que realmente define se a pessoa está viva ou não é o espírito, né? Então o que acontece? A gente sabe que a alma ela é a sede, né, das nossas emoções, sentimentos, vontade, mas o espírito é aquilo que é eterno, né, e que se comunica com o Espírito de Deus. Então, voltando. Mas eu tenho um espírito, se eu não sou convertido, não conheço Jesus. Você tem um espírito. Você não conhece Jesus, você não aceitou Jesus como seu Senhor. Você tem um espírito, só que esse espírito está adormecido, para não dizer morto, entre aspas. Mas eu tenho um espírito meu, de homem. Exatamente. A constituição do homem, corpo, alma e espírito. Eu tenho um espírito que se chama Will. Exatamente. E aí o que acontece? Quando você convida Cristo Jesus para entrar e governar a sua vida, ele aviva o teu espírito. Por que o espírito então estava morto? A palavra fala que o salário do pecado é a morte. Quando nós herdamos a herança do pecado, sem você optar, não foi lá no fast food e olhos da minha mãe, apesar dos olhos você ter recebido, né, a melhor opção, eu creio, tá entendendo? Né? Mas o que acontece? Você não pode escolher. Tá entendendo? Você simplesmente recebeu. É herança, não escolhe. Recebe e lida com isso. Entendeu? Mas isso quando eu nasço, recebe a herança dos teus pais. Recebeu a herança dos teus pais. Tem aquela questão até a criança, ela já é automaticamente salva, né? Por causa da inocência. Né? Mas o espírito da criança está como? Ele também está morto? Não, aí o que tá? Ela tem o espírito. Ela tem o espírito. Corpo, alma e espírito. Só que acontece, por não responder pelos seus atos, uma vez que ela está em formação, uma vez que é uma criança, entendeu? Nós servimos um Deus justo, né? Ele não vai cobrar mais do que nós podemos dar para ele ou responder, entendeu? Ela tem essa prerrogativa de que ela vai ser salva por causa da inocência. Porque ela não tem condição de decidir que caminho seguir. Justo. Aí, Jesus guarda a alma ou o espírito? A alma e o espírito, vamos colocar assim, entendeu? Dela, eu colocaria que o conjunto... Há muita discussão nisso, eu não quero me apegar a esse detalhe. Poxa, quando eu morro, né? O que fica? A carne, ela vai virar pó, mas eu entendo, tá entendendo? Que esse conjunto espírito e alma, tá entendendo? Porque a alma que traz a característica, né? A característica no sentido da personalidade, né? Temperamento, né? Enfim, mas a verdade é a seguinte, que entre esses três, corpo, alma e espírito, o que é mais nobre é o espírito. Só que acontece, enquanto nós estamos no pecado, o salário do pecado é a morte. O que morre? A minha carne está condenada à morte, né? Tanto que no original a Bíblia fala: Adão, se tu comeres do fruto da árvore da vida, morrendo morrerás. Adão comeu e não morreu imediatamente. Ele passou a morrer. Porque senão ele viveria para sempre, né? Justamente. Ele passou a morrer e nem morreu imediatamente, entendeu? Ele passou a morrer. Envelheceu, justamente. A vida foi se esvaindo dele, entendeu? E nós herdamos isso. Então, mas aí o que acontece? Quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, né, esse Espírito ele é vivificado por meio do Espírito Santo, do Espírito de Jesus. E aí então... Ele acorda esse espírito. Ele desperta. E preenche de Espírito de Deus. Exatamente. E aí o que acontece? Quando eu vou amadurecendo em Cristo, por isso que a Bíblia fala, né, que o corpo natural ele vai envelhecendo, ele vai se degenerando, mas o homem espiritual vai se renovando. Então existe um homem espiritual ali que ele veio à luz, ele veio ao nascimento no dia que você decidiu morrer e nascer de novo. Por isso que lá em João capítulo 3 fala na conversa, né? Na conversa entre Jesus e Nicodemos, quando Nicodemos encontrou Jesus na madrugada, mestre, o que eu devo fazer? Né? Na verdade, a conversa começou falando, sabemos que tu és enviado por Deus, porque, né, fazes as obras que ninguém faz e tudo mais. E aí Jesus foi na lata. Eu sei que tu estás aqui. Quem era Nicodemos? Vamos lá. Nicodemos era um fariseu, era um homem conceituado, né, em meio aos doutores da lei, ao sinédrio, mas ele tinha amor por Deus, de fato, e ele aguardava o Messias, tanto que ele marcou esse encontro com Cristo Jesus, e em primeiro momento ele não foi um seguidor de Jesus Cristo, né? Mas a Bíblia relata, lá no final, acredito que até o próprio livro de João, fala que ele foi um daqueles que foi tirar o corpo de Cristo Jesus, junto com José de Arimateia e Maria, e sepultou o corpo de Cristo Jesus, entendeu? Então significa, ele decidiu seguir Cristo, né? E publicou essa decisão, tá entendendo? Quando ele foi lá e tirou o corpo daquele que havia sido condenado pelos fariseus, o qual ele fazia parte. Então ele se expôs muito, entendeu? Mas esse homem, no começo da caminhada do ministério de Cristo Jesus, teve encontro com
com Jesus, né? E aí ele perguntou, daí Jesus deu na lata para ele, falou assim, né? Ó, vou pegar aqui o versículo capítulo 3. O que é o termo homem da lei? Homem da lei. Homem da lei eram os estudiosos, né, que se debruçavam na lei de Moisés, né? Então, Antigo Testamento. Antigo Testamento, vamos colocar assim, né? E aí então o que acontece? Jesus respondeu, né? Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo que quem não nascer nas águas, ou seja, o batismo, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido é carne, como se falando assim, Nicodemos, até hoje você é carne, você é herança do relacionamento dos seus pais. Ele foi batizado? Eu acredito que sim, a Bíblia não relata. Tem relato. Não tem relato, pelo menos não biblicamente. Talvez os historiadores possam deixar isso registrado. Eu acredito que sim. Mas ele foi tocado, né? Porque ele foi tocado. O homem da lei é aquele homem que segue fielmente a palavra e não tem talvez o amor de Jesus dentro dele, né? Ou não? Como que é pejorativo que fala isso? Não, na verdade, assim, falar o homem da lei, né? Nós não podemos. Nicodemos era um homem da lei, mas ele se rendeu a Cristo Jesus. A grande bronca de Jesus era contra os religiosos. Mas você acha que ele antes ele era tipo duro, religioso? Assim, eu acredito que sim. De certa forma, eu acredito que sim. Tanto que, em primeiro momento, ele não aceitou seguir a Cristo Jesus. Foi necessário Jesus viver 3 anos na terra e provando os milagres, né? E fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer, para então ele se render, entendeu? Mas a bronca de Jesus Cristo, mais que qualquer outro, era com os religiosos. Né? Por quê? Porque o religioso, ele tenta alcançar a salvação por meio das suas práticas, das suas obras. E aí o que acontece? Ainda que inconsciente, porque esse espírito é um espírito muito sutil e ele tem agido, enfim, na terra desde do princípio, vamos colocar assim, desde a queda do homem, né? Ele tenta colocar meios, formas, métodos de fazer com que o homem acredite que a salvação é por meio desses métodos, formas, doutrinas. Tem muita gente que fala, né? Uma pessoa boa vai ser salva, vai para o céu. Né? É o suficiente para ser salvo. E aí o que acontece? Isso afasta a pessoa de Jesus, que é o único caminho, verdade e a vida para nós alcançarmos o Pai. Isso é muito comum. Eu ouço muita gente falando, né? Meu irmão não é uma pessoa boa. Ele vai para o céu, mas aí, não é por obra, não né? Não é por obras, justamente. Porque o que acontece? Porque senão, quanto mais obra eu fizer, né, tipo, mais garantia que eu vou ser salvo, né? E não é por aí. Mas o diabo faz nós acreditarmos, a humanidade acreditar que é por aí. Porque nisso ela exclui Jesus Cristo do processo. Sim. Logo ela está perdida. Né? Então, eu gosto de comentar o que nós aprendemos um tempo atrás, porque a origem da palavra religião vem do latim, significa religare, que é exatamente a proposta de religar o homem a Deus. Uma vez como estava desligado por causa do pecado, né? Esse homem precisa se religar a Deus. Então, vamos criar o religare, uma religião. Né? E aí se apresenta a forma A, B, C, D, enfim, tantas outras que nós temos hoje. Mas Jesus Cristo falou, eu sou o religare, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como se falando, se você quer percorrer esse caminho, você precisa me conhecer. Se você quiser conhecer a verdade, você precisa me conhecer. Se você quiser ter uma vida, você precisa me conhecer e viver isso. Fernando, você acha que é certo quando alguém pergunta assim, que religião você tem? Normalmente eu falo assim, olha, eu não tenho religião, certo. Eu sigo a Bíblia e Jesus, entende? Certo. Eu sigo Jesus, certo. E o meu manual, o meu dia a dia está na Bíblia. Certo. Tá certo falar assim? Eu normalmente justamente para talvez não, é um religioso e tal, né? Eu não quero seguir uma religião, é certo ou não? Eu particularmente, tá? Não vou colocar isso como, é assim que é. Eu optei por isso, tá? A minha religião é Cristo Jesus. Se a pessoa me dá liberdade, eu falo desse conceito de religião, e falo a respeito de Jesus Cristo, porque o que acontece? A religião é o principal motivo, um dos principais motivos de afastar o homem de Deus. Tanto que quem crucificou Cristo Jesus... Se a gente fala em religião, parece que já, né? Porque justamente, barreiras entre o homem e barreira entre Deus, na verdade. Tanto que quem crucificou Cristo Jesus, obviamente que ele foi lá por causa de um propósito, por causa dos nossos pecados, né? Mas foram os religiosos, entendeu? Então, assim, existe um profeta e um pastor, escritor que nós acompanhamos muito, você sabe, é o Rick Joyner, e ele tem um livro que fala sobre vencendo o espírito da religiosidade. Ele fala muito sobre esse espírito de uma forma muito clara, né? E é algo que merece o nosso estudo como igreja. Por quê? Porque Jesus Cristo bateu de frente realmente com essa turma, né? Porque o que acontece? A essência da religiosidade... Você vê ele como revolucionário?
No meio cristão, acredito que sim. Acredito que sim, porque ele tem uma visão profunda e um relacionamento profundo com Deus. Eu digo de novo, Jesus. Quem? Que ele bateu de frente, falou que ele bateu de frente com esse pessoal. Quem, Jesus? É. Claro, com certeza. Revolucionário no sentido de... ele trouxe uma revolução para o mundo. O mundo nunca mais foi o mesmo depois de Cristo Jesus. E nem poderia ser. Porque a revolução pode ser pro bem ou pro mal, né? Exatamente. Tipo, hoje o termo revolução está muito associado a mal, né? Não, a rebeldia, ele, né? Enfim, né? Mas não se trata disso. Mas então, voltando lá a Nicodemos. Nicodemos, ele precisava nascer de novo. Vamos falando assim, Nicodemos, o que você tem, ainda que você estude a lei, não é o suficiente para herdar o reino dos céus. Você precisa ser bom, e só há um que é bom. Eu sou bom. Só que para nós darmos jeito nisso, você precisa morrer. Essa carne precisa ser condenada. Né? Romanos capítulo 6 fala que no nosso batismo nós nos associamos à crucificação de Cristo. E o corpo do nosso pecado é destruído. Como se falando assim, poxa, Fernando, mas então eu nunca mais vou sentir desejo de pecado depois do batismo. Você sabe que não é assim. Né? Mas eu não sou mais escravo do pecado. Eu tenho condições de resistir o pecado. O Espírito Santo ajuda nisso? Exatamente. Ele é o nosso ajudador. Então, voltando, né, à questão do relacionamento com o Espírito Santo. Quando eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor, o Espírito Santo, então, ele vem e ele passa a habitar na minha vida e a vivificar o meu espírito. E esse relacionamento vai fazer com que o homem espiritual ele seja edificado, seja fortalecido. Tanto que Paulo fala mais na frente que aquele que fala em línguas, ou seja, o meu espírito falando ao Espírito de Deus, ao qual muitas vezes eu não tenho dom de interpretação, eu não sei o que está falando, mas eu estou sendo edificado. O homem espiritual está sendo construído, ele está ganhando forma, ao ponto das evidências de Cristo, os frutos do Espírito Santo, amor, alegria, paz, longanimidade, Gálatas capítulo 5, versículo 25, ser evidenciado. E as pessoas passarem a provar como o Will é amoroso, como o Will tem paz, como o Will é gentil, como ele é fiel. As pessoas estão provando de Cristo na sua vida. E aí então você vai ter uma oportunidade. Esse crédito não é meu, esse crédito é do Espírito Santo que habita em mim. O valor, a virtude de Cristo está em mim. Né? A melhor forma de falar de Jesus é mostrar, né? Não é viver, falar, né? Viver Cristo. Né? Então se trata disso. Mas uma observação que eu acho importante fazer, gostaria de destacar aqui, é que as pessoas querem o Jesus Salvador. Por quê? Porque tem medo do inferno. Então, vamos lá, né? A herança, mais uma vez lá do jardim. A herança fez com que nós vivêssemos em necessidades e movidos pelas nossas necessidades. Homem, agora você vai trabalhar para comer, você vai ter dor, você vai ter enfermidade. Mulher, você para dar à luz vai ter muita dor. Enfim, houve uma consequência no pecado ali. Então o homem passou a viver segundo as suas necessidades, né? E o medo faz com que nós tenhamos necessidade de segurança. Então o que acontece? Quando nós vimos a respeito do juízo, o inferno, né? Quem não obedecer a Deus está condenado ao inferno, a eternidade sofrendo e tal. Opa, calma aí, eu preciso salvar minha pele. Jesus, onde é que eu assino aqui? Está entendendo? Eu quero trazer uma solução para mim não viver sofrendo. Isso é natural. Isso, vamos colocar assim, muitas pessoas são atraídas por causa disso. Eu confesso para você que com 17 anos, apesar de já conhecer de certa forma, né, que existe um Deus, que existe a palavra de Deus nessa terra e de fato ele é verdadeiro, eu desde pequeno criei em Deus, fui ensinado dessa forma, para a glória do Senhor. Mas o que acontece? Chegou um dado momento na minha vida, com 17 anos, eu vi lá um programa evangelístico falando a respeito do inferno e da volta de Jesus e o juízo. Uau, que eu digo assim, cara, calma aí. Jesus, me ajuda aí, meu. Né? O que eu preciso fazer? E aí foi feita a oração de confissão, né, no final do programa e tal. Mas naquele momento, eu quis um Jesus Salvador. E é isso, porque se você perguntar uma grande multidão, quem quer ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno. Quem quer ser salvo? Todo mundo. Mas agora a grande questão Romanos capítulo 10 fala assim, aquele que confessar Jesus Cristo como seu Senhor. E aí que está o ponto. E isso demorou um certo momento na minha vida para acontecer. Porque de primeiro momento eu quis um Jesus Salvador. Mas reconhecê-lo como meu Senhor significa, eu abro mão das minhas vontades. Mas é meio que uma busca, né? Tipo, às vezes você vem por um pedaço, você vai buscando, você vai vendo o benefício que isso vai tendo, o relacionamento que você vai tendo, você vai buscando cada vez mais. Né? Mas o que acontece, Will, é o seguinte, existem pessoas que se satisfazem, tá entendendo? No início. E tá permanece por ali. Né? E permanece por ali.
entendeu? E não se trata disso. Nós precisamos continuar avançando. E à medida que você avança, então esse espírito que foi avivado, né, através do Espírito Santo de Deus, ele começa a ganhar forma. E aí, uma vez que a sua carne e a sua alma, né, que governavam a sua vida, ou seja, homem movido pela necessidade, e aqui eu quero incluir especialmente a necessidade de ser aceito, a necessidade de ser adorado, estou falando do orgulho, do egocentrismo, da presunção, o pecado original, entendeu? Então ele passa, opa, calma aí, não é mais isso que me governa. O Espírito Santo, ele ganha proporção na minha vida e liberdade na minha vida para ele falar assim, você não precisa mais disso. A sua carne, a sua alma não são mais o seu Senhor. Eu sou o seu Senhor. E você passa a viver de uma forma diferente. Você vai continuar sendo testado, você vai continuar sendo tentado. Opa, mas você não é mais dominado pela sua carne, nem pela sua alma. Você é governado pelo Espírito Santo de Deus. Fernando, significa então eu ganhei uma vacina do Espírito Santo e estou imune ao pecado? Obviamente que não. Você precisa vigiar, você precisa manter essa chama acesa, você precisa cultivar esse relacionamento. Né? Lá em João capítulo 15, o Senhor ele fala o seguinte, ele fala assim, o Pai, Deus é o agricultor, eu sou a videira e vós sois os ramos. Se você não estiver ligado em mim, você vai morrer, eu vou cortar, eu vou jogar para fazer fogo, né? Fazendo uma analogia ao inferno. Então, o que acontece? E também quem está se desenvolvendo, ele também corta, né? Justamente, mas são cortes diferentes. Sim, é um corte para poda, para continuar crescendo e frutificar mais ainda, né? Para que o fruto seja de melhor qualidade, para que cresça mais, entendeu? Por quê? Porque Deus corrige, e a correção é uma expressão de amor. Por quê? Porque Ele quer que a gente vá mais longe. Você é pai, você sabe quantas vezes você precisou corrigir sua filha. Porque se ela permanecesse agindo daquela forma, as atitudes dela iam levar ela a se machucar, ou à morte, ou se tornar uma pessoa desagradável. Né? Isso é muito bacana, porque, né, tipo, essa analogia com a videira é que você tá indo bem, tá indo no caminho, tá crescendo, mas ele quer mais. Ele Exatamente. quer mais de ti. Quanto mais você dá, mais ele quer, né? Exatamente. Isso é fenomenal. Exatamente. E pela nossa imaturidade, muitas vezes, no começo da jornada, isso é muito comum, você achar, Deus, você não me ama mais, porque a nossa revelação de amor é tão superficial que nós associamos que nós somos amados só quando as coisas são boas para nós, que nós somos servidos, entendeu? Que tudo perfeito, então não pode dar nada de errado, porque senão eu não sou amado, e não é assim. A correção é necessária. Exatamente. Né? Por quê? Porque o Pai vê lá na frente. O Pai vê lá na frente. Né? E assim é com o nosso Pai. Então, assim... Que é aquele negócio, você pede paciência, ele vai te colocar à prova. Ele vai te dar uma oportunidade para ele tem maior medo de pedir paciência, porque ele vai colocar a prova para você se estressar, né? Então, tem que controlar o estresse. Venceu isso daí é uma lição aprendida, né? Exatamente. Então se trata disso, né? De você ter esse encontro com o Senhor, né? E como testemunhei aqui, houve esse episódio de fato, né? E um momento que eu fui batizar no Espírito Santo, porque até então, eu vou falar para você bem real, né, Will? Eu com 18 anos comecei a ouvir falar a respeito de Jesus a fundo mesmo, né? Comecei a provar de uma igreja que realmente tinha Cristo no centro, né? E vivia o mover do Espírito Santo. E também, quando eu entrei na igreja, eu vi as pessoas ajoelhadas chorando assim, o que é isso, cara? O cara veio para cá para chorar, para ficar mal? Eu vim aqui para ficar bem? Tá vendo? Acho que estou no lugar errado, né? Mas então comecei a entender, mais uma vez, louvo a Deus a vida do rapaz que me levou a Cristo Jesus, Giliardi, porque ele me instruiu, né, nesses primeiros passos, né? Então as coisas começaram a serem construídas na minha vida, Cristo começou a ser construído na minha vida, e aí o que acontece? Então, passado um tempo, com 19 anos eu me batizei, mas o meu batismo, cara, obviamente que não estava pronto, vamos dizer assim, se esperar ser perfeito para batizar, você nunca vai se batizar, né? Então até teve um episódio que no dia do meu batismo, minutos antes, eu fui tão atormentado pelo diabo, cara, que eu estava desistindo. Que o inimigo se levanta, ele sabe o que vai acontecer. Não vou dar conta, você está brincando com coisa séria, você não vai conseguir largar do pecado. E aí então houve uma guerra espiritual, uma conversa, alguns irmãos vieram, né, intercederam para minha vida, eu batizei e me lembra como foi, o meu rosto mudou, a expressão do meu rosto, né, enfim, foi marcante. Mas tem uma guerra espiritual. Exatamente. E aí o que acontece? Passado uns dias ou semanas, eu fui para esse retiro,
Mas no finalzinho do retiro, o episódio do batismo do Espírito Santo, o finalzinho do retiro, que até então eu considerava, cara, isso mesmo, isso aqui é uma loucura, e aquela guerra na sua mente, tá entendendo? Mas isso aqui é verdade, o mundo é uma mentira. Não, aquilo que é verdade, isso aqui é uma mentira. E aquela guerra, né, que acontece na sua mente. E aos 49 do segundo, cara, eu fiz uma oração muito simples com Deus. Eu falei assim, Deus, eu não sei como vai ser amanhã. Eu não sei o que os meus amigos vão falar, mas hoje eu decido entregar minha vida para você. Eu não verbalizei isso. Eu simplesmente decidi isso. Eu sentei isso no meu coração, estava decidido. Ele havia me convencido. E nesse momento, um pastor, eu nunca mais vi esse homem. Ele tocou na minha cabeça, pum! É como se fosse uma explosão de dentro para fora. Aleluia, foi muito bom. E ali minha vida foi transformada, entendeu? E um dos pensamentos que vinha, que me trouxe convencimento. Isso no dia do batismo? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. E aí então o Senhor falava no meu coração, falou assim, Fernando, por mais que você se esforce, por mais que você procure cuidar da sua própria vida, você não é capaz de impedir que um fio de cabelo caia da sua cabeça, você não é capaz de acrescentar um dia sequer, um minuto sequer na sua vida. Então o Espírito Santo foi me trazendo convencimento. Eu digo, Senhor, é verdade. Porque, por fim, todos nós estamos em busca da felicidade. O que eu queria? O que você quer? Né? Queremos ser felizes? E na época eu achava que a prostituição, né, a mulherada, a bebedeira, os amigos, a balada, isso era sinônimo de felicidade, né? Mas até então eu não tinha provado o fruto do Espírito Santo, a alegria. A verdadeira alegria é só no Espírito Santo, mas eu não havia provado. E aí então o Senhor começou a me mostrar, Fernando, não há ninguém. Tem muita gente que procura esse caminho e sempre sente um vazio, né? Vai preencher com uma coisa, vai preencher com outra, consegue um monte de coisa, mas falta, né? Falta. E a pessoa fica perdida sem saber o que é. Né? Exatamente. Eu, com a graça de Deus, assim, né, eu fui criado numa família, vamos colocar assim, que tinha princípios, que tem princípios. Né? Graças a Deus fomos criados, fomos amados, com limitações, mas nada nos faltou. Tivemos restrições, sim, família, 4 filhos, né? Meus pais suaram muito, trabalharam muito, louvo a Deus pela vida deles. Mas fomos, vamos dizer assim, bem criados. Teoricamente não teria falta de nada, entendeu? Mas não tinha Cristo, então realmente faltava tudo, né? E o Senhor, então, naquele momento, naquele dia, ele começou a me trazer convencimento. Fernando, a pessoa que mais te ama, mais preocupada, mais capacitada e interessada em te fazer feliz sou eu. Confia em mim, eu vou fazer. Então naquele momento eu me rendi. Eu acho que essa palavra rendição, ela é chave, sabe? Ela é chave. Como se falasse assim, Senhor, eu perdi o controle da minha vida, sabe? Larguei mão do volante, eu cansei de resistir. Eu confio, vai. Faz o teu mas de vez em quando tenta pegar, né? Exatamente, assim, a gente dá, mas quer o tempo todo pegar, né? Porque ainda... Falando por mim, né? Que acontece o tempo todo. O próprio Paulo, apóstolo, né? Enfim, aquilo que eu quero fazer não faço, aquilo que eu não quero acabo fazendo, né? Então, assim, por quê? Porque ainda estamos presos nessa carne. Né? Enquanto estivermos nessa carne, né, nós vamos ter que lutar com ela. Mais uma vez, acho que esse texto é um texto chave na minha vida, estou repetindo aqui várias vezes, né? Gálatas capítulo 5, versículo 25, entendeu? E aí, vou até abrir aqui, porque a gente está falando tanto dele, né? E existe uma luta ferrenha, né, entre a carne e o espírito, né? E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais o inferno se levanta. Aí, mais o inimigo vem, né? O que acontece é porque os níveis de batalha eles vão aumentando, né? Existem pessoas que estão no primário, outros já estão no segundo grau, outros já estão fazendo ensino superior, né? Mestrado, pós-graduação, PhD, como o pastor Rodoberto normalmente nos ensina. Então, assim, à medida que você vai caminhando, que o homem espiritual vai tomando forma na sua vida, Cristo vai resplandecendo na sua vida, você vai sendo colocado a provas mais difíceis, né? Mas aqui, Gálatas capítulo 5, né? Versículo... Você percebe isso desde o início até agora? Graças a Deus. Graças a Deus. Vai ficando mais difícil, como que é? Tipo, não, assim, literalmente o perrengue no começo existe, depois aumenta demais, esse espírito estando forte dentro de ti, tipo, vai ficar mais fácil de lutar com isso. Vamos lá, eu falo graças a Deus no sentido de que eu olho para trás e eu vejo um Fernando, né? E eu olho hoje, eu sei que houve
um processo, houve um caminho percorrido com Jesus, né? Houve um amadurecimento, né? Houve um crescimento em Cristo. Jesus Cristo foi construído, está sendo edificado. Então, para isso eu dou graças a Deus. Quanto à questão dos níveis de batalha, vou te colocar uma coisa para você, assim, pelo menos o que aconteceu comigo, né? Você passa 19 anos ou 18 anos condicionado a viver uma coisa, tá entendendo? Achando que aquilo que é bom, né? Achando que isso que te faz feliz. Eu passei 42, né? Tá entendendo? Comendo lixo, achando que é lasanha, tá entendendo? Achando que é picanha, né? E porque você não conhece outra coisa. E aí então, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito é apresentado para você, mas a tua carne ela tá tão contaminada, tá entendendo? Exerceu o domínio sobre a tua vida durante tanto tempo que existe um processo. Deus pode fazer de uma hora para outra? Nós sabemos que sim, Ele é poderoso, mas normalmente acontece por meio de um processo, né? E o início é difícil, né? É difícil no sentido de que você precisa lutar, você precisa resistir, né? A Bíblia fala que após João Batista o reino dos céus é conquistado com violência, né? Com violência, ou seja, você precisa se entregar, se render. Senhor, eu condeno essa carne ela foi destruída no dia do meu batismo, né? Por muitas vezes eu declaro, Romanos capítulo 6, carne, alma, você foi destruída no dia do meu batismo. Você esqueceu que não é mais você que manda aqui. Eu preciso me lembrar disso. Por isso que o Senhor nos instruiu, dia após dia, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Quando você falando assim, lembra a carne, qual que é o lugar dela, entendeu? É necessário. Então, assim, o início é mais difícil porque tudo é novo, né? Você está lidando com essa luta, são os primeiros passos, né? Então, assim... não dá para prometer que é fácil, né? Não, tipo, não. Essa pregação que é só alegria... Não acontece, a questão, né? da graça barata, tipo, a graça superficial, melhor, a hipergraça, que prega um evangelho de que aceita Jesus e tudo está pago, você continua vivendo uma vida mundana de boas, porque Jesus te aceita como você é, como você está, e Ele é obrigado a te levar para o céu, mesmo com pecado, cara. Isso até porque a gente pode perder a salvação, né? Exato. Eu particularmente acredito nisso, né? Existem doutores ou biblistas estudiosos que pregam que uma vez filho, sempre filho. Eu prefiro partir por outra linha, tá entendendo? Imagina o cara aceita e conscientemente começa a fazer um monte de coisa. A Bíblia fala errada, que os fornicadores, né, não herdarão o reino dos céus, né? Os cães, enfim, né? Então, enfim, poderíamos citar vários textos aqui, né? Mas isso é uma convicção minha, né? Então, assim, perguntado a respeito da minha opinião, eu prego isso, né? E ensino isso, né? Para aqueles que desejarem aprender da forma com que eu penso. Mas é isso. Então, o começo é difícil. Eu me recordo, eu gosto muito assim de um testemunho do Rodolfo Abrantes, né? Ouvi muito Raimundos. Eu também. E, enfim, você sabe que o Raimundos pregava, né? Eu cantava, né? E aí o que acontece? O testemunho dele tem uma entrevista, se eu não me engano, que ele faz com o Gentili, né? E ele fala algo muito bacana, cara, interessante, porque quando assim você está no começo da jornada, ele falou que aconteceu isso, né? Ele se viu como um foguete, entendeu? Que recebeu ali a combustão do Espírito Santo, né? E partiu da terra para o céu, para o propósito, né? Só que no começo você precisa fazer muita força. Você precisa lutar, cara. Você precisa fazer força para romper, embalo, né? Para romper a gravidade, tá entendendo? Até você chegar num estágio que você... Calma aí. Não é que eu não preciso mais cuidar disso. Eu preciso vigiar. Mas o Senhor me sarou, o Senhor me curou. E tu vê que o Rodolfo, ele tinha tudo que esse mundo considera como excelente, né? Tipo, dinheiro... vocalista de uma banda famosa, fama, mulher, sucesso, droga, fama, sim, sucesso, tudo. E mesmo assim, ele é um caso claro que faltava alguma coisa, né? Exatamente. Eu vi o testemunho de conversão dele, que ele fala assim que tava... Não sei se tu viu. Já vi, sim. Que ele a mulher dele, a namorada, na época, que ajudou, isso, né? E tipo, de uma hora pra... Tipo, eles estavam assim, se drogando e tal. E falou, cara, tipo, não faz sentido mais isso, não quero mais isso, entende? A mulher dele que começou a puxar ele, né? Se eu não me engano, até que uma hora ele... A mulher sábia, né? Exatamente, mas mais uma vez, né? A mulher, ela tem esse poder de edificar a casa, né? E aconteceu para mim assim, é uma referência, né?
E, na verdade, Deus usa a vida dele, falando um pouquinho dele. Já tive a oportunidade assim, de ouvir, ministrar, adorar a Deus algumas vezes, algumas oportunidades, né? Nas igrejas, enfim. E a vida dele, na verdade, é realmente uma referência no sentido de mostrar assim, provou tudo aquilo que o mundo poderia dar. E chegou na conclusão que não era o suficiente, que não é por aí. E agora está provando algo divino, tá entendendo? E a transformação é visível, notável. Enfim, os frutos vão manifestar, né, aquilo que você vive, né? Então, se eu manifesto os frutos, né, alegria, amor, paz, cara, calma aí, o que você está? Dá a receita do bolo, me dá a receita qual o remédio você está tomando aí? Deixa eu te falar, ei, senta aqui. Né? Existe um Deus vivo. E o que é bacana é que o talento que ele tinha antes para fazer, né, aquelas músicas vazias, mas como compositor, como músico, ele usou para outra coisa agora, né? Usou para edificar o reino, né? Exatamente. Eu vejo da seguinte forma, né, Will? O Senhor nos dotou de talentos, né? O Senhor nos dotou de qualidades. Né? Você acha que essas qualidades que ele ganhou lá, quando ele estava no mundo ainda, já foi de Deus que colocou na vida dele? Eu acredito que sim, uma vez, entendendo o conceito de que todos nós fomos criados por Deus, entendeu? Então, esse mérito não é nosso, esse mérito é da criação de Deus, Deus criador, né? Obviamente que quando ele nasceu em Cristo, ele começou a descobrir, tá entendendo? Habilidades, capacidades do homem espiritual, né? E aquilo que era natural dele, tá entendendo? Começou a ser aperfeiçoado e direcionado para aquilo que na verdade foi criado, né? Todos nós fomos criados para adorar a Deus. E esses artistas que falam abertamente que fizeram pacto com o diabo, nossa, são artistas que estão bombando e fizeram pacto com o diabo, quer dizer, o diabo deu para eles? Como que funciona? O diabo tem poder. O diabo tem poder. O diabo, ele... Porque ele dá a fama, ele dá talento também para a pessoa tocar bem, assim, por exemplo. Vamos fazer um paralelo, tá? Tem até aquele filme do Crossroad, né? Não vi esse. Tem um filme Encruzilhada, que é o menino do Karate Kid, aquele antigo, que ele vende alma pro diabo e daí ele com outro cara vão recuperar, se não me engano. Acontece. E no filme ele toca muito. Né? Vamos colocar assim, o diabo ele é um imitador. Tá? Ele é um imitador. Então trazendo um exemplo quanto à questão dos dons ou das habilidades, né, que o diabo dá, né? Nós sabemos que existe o ministério profético e o dom de profecia dado por Deus, entendeu? Por outro lado, os servos do diabo vivem ou muitos têm o espírito de adivinhação, que seria uma cópia, seria uma tentativa de fazer adivinhar ou prever o futuro, entendeu? Então o diabo ele é um copiador. Ele usa os cartomantes. Exatamente. Né? Então assim, ele dá recurso aos seus. Nós não podemos dizer que não. O diabo tem poder, entendeu? Contudo, ele não é original. Ele é um falsificador, entendeu? Então assim, mas o ponto é, né? O ponto é a maior obra é a transformação de um homem, de uma mulher. Esse é o maior milagre. Tanto que a Bíblia fala, né, que quando um pecador se arrepende, há festas nos céus. E aí o que acontece? Nós estamos falando a respeito do amor de Deus. Nós estamos falando a respeito do amor de Deus, do amor pela sua criação, pelos seus filhos. E aí, né, mais uma vez, existe a criação e existem aqueles que se tornam filhos. Aqueles que são nascidos da carne, né, eles vão herdar aquilo que a carne pode oferecer para eles. Mas aqueles que aceitam a proposta de Cristo e nascem de novo, tem a herança do Pai. Tem a herança Quando do fala reino. Carne, é tudo que é da terra. Exatamente. Tudo que é desse mundo, né? Que a gente fala muito nesse mundo, é o mundo material. A Bíblia fala que o homem foi criado do pó da terra. A carne, ela é tendenciosa à terra, ela é tendenciosa a esse mundão. Né? E a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Não, então vamos se conformar simplesmente porque o mundo vai de mal a pior, é isso mesmo? Não, nós estamos aqui com um propósito. Nós estamos aqui atraindo um reino para ser estabelecido. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Existe um plano, existe um propósito, existe, vamos dizer assim, um projeto que está sendo cumprido. E eu estou aqui como participante, como contribuinte desse propósito do Pai. Né? Então eu estou aqui na terra com um propósito de atrair esse reino e fazer com que o máximo de pessoas se voltem ao rei. Né? Por exemplo, Elias foi tido como um dos maiores profetas de Israel. Né?
E um dos maiores feitos, se não o maior feito de Elias, foi fazer com que, através do fogo, do sacrifício, que o povo de Israel se voltasse ao Deus de Israel, porque o povo estava dividido, adorando ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó e a Baal. Né? Então todo aquele milagre, né, de colocar, fazer um altar, restaurar um altar, montar o altar e colocar o sacrifício de fogo vindo do céu, tudo isso que é magnífico, né, que é estrondoso, ele teve um propósito, fazer com que o coração do povo de Israel se voltasse ao único Deus, só o Senhor nosso Deus. Esse é o propósito. Então, Deus trabalha dessa forma. Né? Aí o que acontece? João Batista lá na frente vem, né? E Jesus fala que o espírito de Elias já veio, e estava tratando de João Batista, mas a Bíblia não registra um milagre estrondoso feito através da vida de João Batista, mas é comparado. Era peça do quebra-cabeça. Exatamente, mas por que é comparado? Né? O espírito de Elias estava ali no sentido de que o Espírito Santo, o propósito, né? Enfim, o chamado, preparar o caminho do Senhor. Mais uma vez, preparar o coração do povo de Israel, fazer com que o povo de Israel se arrependa. Então, o propósito de todo cristão deve ser esse. A gente deve, como cristão, buscar sempre isso. Propósito. Quando se fala em propósito, que hoje é muito comum o pessoal falar em propósito. Qual que é o meu propósito? Exatamente. Qual que é o meu propósito? Vamos colocar assim. A gente pode colocar isso em uma visão mais além. Tá? Eu percebo o seguinte, tá? Eu fui criado para ser amado e amar o Senhor. A Bíblia fala que a eternidade consiste em conhecer o Senhor. Nós vamos passar a eternidade para conhecê-lo e adorá-lo. O tempo necessário para conhecer Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, a eternidade. Ok? Isso vai nos ocupar a eternidade, entendeu? E então assim, nós fomos criados para isso, né? Eu fui criado. Aí o que acontece? Estamos falando de eternidade, algo que é eterno. Mas a gente foi criado para levar mais pessoas a isso. Faz parte do nosso propósito. Então existe algo que vai além, existem propósitos a curto prazo, existem propósitos, vamos colocar assim, um objetivo, né? Esse ano tem um objetivo de tal. Existem propósitos que são em menor escala, vamos colocar assim, né? Podemos colocar mais de um propósito. Mas o que eu quero dizer assim, mas se o coisas básicas, maior coisas gerais. Jesus, não, ele é o nosso alvo. Não tem coisa melhor. Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso alvo. Então, se ele for meu alvo, vou atravessar essa terra, vou alcançar a eternidade. Agora, por exemplo, uma das coisas, né? Nós fomos criados segundo a imagem e a semelhança de Deus. Eu tenho para mim, entendeu? O meu alvo é Cristo. E eu quero me tornar a imagem e semelhança dele. Eu fui criado para esse propósito, com esse propósito. Até porque não tem coisa melhor que isso, né? Exatamente. Né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Fernando, mas a humanidade está realmente totalmente oposta. Se você botar como propósito de vida ter carro, ter um apartamento, não precisa, porque não vai te encher, né? Enfim, eu acho que são propósitos, tá entendendo, que não se comparam à proposta do Senhor. A proposta do Senhor. Uhum. Né? Então, a proposta do Senhor ela é inigualável, né? Nós nos tornarmos a imagem e a semelhança de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito é o motivo pelo qual nós fomos criados. Entendeu? Então, assim, eu estou perseguindo isso, né? Nós estamos buscando isso. E buscando isso, você fez uma viagem agora. Você cruzou Minas Gerais. Fomos. Como que foi essa viagem? Tipo, Jesus estava presente ele o tempo todo contigo. Como que foi essa missão, né? Porque você foi lá levar uma tocha. Né? Exatamente. Levar várias tochas, né? O que é essa tocha? Que quando eu entrei na igreja, tanto se fala. O pessoal falava em tocha, eu ficava pensando, será que acendem mesmo? É uma tocha tipo natural? Aquela tocha olímpica. Tinha um pouco de vergonha de perguntar, né? Não, o pessoal falava tocha. Você vai escondido na mala, vai na mochila. Exatamente. O que é o levar a tocha? Eu, na verdade, desde 2000 vamos colocar 2008, 2009, que a gente começou a viver isso como igreja, né, esse ato profético. A Bíblia fala que nós somos chamados para ser sal e luz na terra. Né? A tocha é um elemento espiritual que simboliza o que é isso. Né? A luz do Senhor, o fogo do Senhor. A Bíblia fala que na parábola de Jesus das noivas, das virgens, né? Elas estavam com lamparinas, o original é tochas, né? Do grego, que são tochas. Okay? Então é isso que nós vivemos. Nós estamos atravessando em meio ao mundo em trevas, com lamparinas, com tochas, entendeu? Em direção ao nosso amado. Nós estamos vivendo essa. E aí o que acontece? Mas a tocha não é Jesus? Jesus não é a tocha? Bom,
se eu considerar que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus habita em mim, é isso. A Bíblia fala que em Atos Apóstolos veio como labaredas de fogo, não é isso? Então, o fogo dali é Espírito Santo também? Exatamente. Então, uma das formas onde o Espírito Santo mais é retratado é por forma de fogo, né? Por isso que ele fala, não apagueis o Espírito Santo, uma forma de falar, olha, né? Então o que acontece? O fogo, esse fogo é o Espírito Santo de Deus, é a luz do Senhor, né? É o próprio Jesus que habita em mim, né? Então, tentar descrever Jesus Cristo por um único ponto de vista é impossível. Ao mesmo tempo que ele é o rio de vida, ele é o ele fogo. É água, ele é fogo. Exatamente. Tudo. Ao mesmo tempo que ele é o leão, ele é a águia. Tá entendendo? Ao mesmo tempo que ele é o leão, ele é o cordeiro. Ao mesmo tempo que ele é o cordeiro, ele é o rosto de homem quebrantado. E por isso que foi necessário 4 evangelhos para descrever aquilo que Jesus Cristo viveu por 3 anos, entendeu? São pontos de vista. É como se você tem o seu ponto de vista daqui, eu tenho daqui, você tem dali, e o pessoal tem tá entendendo? Para tentar descrever da melhor forma possível. O evangelho é a vida dele citada por 4 pessoas diferentes. São perspectivas para tentar apanhar o máximo de informação, de riqueza, de valor na pessoa de Cristo Jesus. Quando eu comecei a ler ali, eu vi, não, mas peraí, tá repetindo a história. Tipo, mas são pessoas até para comprovar, né? Sim. Cada vez mais e as diferentes perspectivas. Sempre tem né? Um detalhezinho diferente que faz toda a diferença, né? Mas então, a tocha se trata disso. Nós entendemos que esse foi um chamado específico de Deus, né? Nós fomos chamados para ser específico da igreja, né? Da igreja. Obviamente que não se restringe a exclusivo. Obviamente que não. Nós alcançamos isso por meio de fé. Revelação. Né? Revelação, e isso está aberto a todo aquele que abriu o seu olho para isso. E quanto a isso, né, nós fomos chamados para ser sal e luz nessa terra. Deixa eu falar uma coisa para você assim que o Senhor ministrou meu coração um tempo atrás, eu acho tremendo. Porque em dado momento Jesus estava caminhando com seus discípulos e ele foi noticiado que, olha, Lázaro morreu. Senhor, vamos visitar, vamos fazer que era amigo alguma coisa. Dele, né? Isso, exatamente. Muito amigo. Senhor, não, tem que fazer aqui, dá um tempo, né? Passou-se um tempo, vamos, agora, né? Vamos. E aí ele falou assim, olha, o dia tem 12 horas. O dia tem 12 horas. E ele estava diante de 12 homens, como se falando assim, o dia tem 12 horas. Cada um de vocês representa 1 hora do dia. Qual que é a finalidade do dia? Qual que é a finalidade do sol? Luz. Vão. Eu estou confiando a vocês, os apóstolos, a igreja, e nós herdamos isso, né? A incumbência de trazer luz sobre a terra. O dia tem 12 horas. Eu tenho 12 homens aqui. A bola está com vocês. Vós sois a luz do mundo. Façam acontecer. E foi o que aconteceu. Mas eles não saíram antes de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque essas tochas, tá entendendo? Elas precisavam ser incendiadas, precisavam receber o fogo de Deus. E aí, então, após o ato dos apóstolos, após a descida do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, eles foram incendiados e eles então partiram para cima. Acenderam as tochas. Exatamente, vamos colocar dessa forma. E aí eles partiram para cima. E eles trouxeram luz sobre a terra. E essa luz nos alcançou. Só que existem muitos pontos da terra que não existe luz. Eu vou dar um exemplo bem prático, tá? Nós fomos para a Coreia do Norte, né? Deus nos permitiu, nos deu esse chamado para honra e glória do Senhor, nós fomos lá. A Coreia do Norte, existe uma foto famosa no Google, né? Quando você vai lá no Maps lá e tal, é escuro, não tem luz, uma foto de satélite, né? À noite, né? Tudo iluminado. Tem lá a Coreia do Sul, né? Tem o Japão do lado, a China, tá entendendo? E um vácuo no meio. Isso não é assim mesmo? Exatamente. À noite não tem luz lá. Com exceção, rara exceção, tem até um horário da noite, 8 horas, se não me engano, da capital, Pyongyang. Entendeu? Tem luz lá. Um pouco de luz, exatamente. Mas tipo, de madrugada desliga. Exatamente. Tu tá no hotel e não tem luz. Para ter uma base, o hotel à meia-noite é trancado. Entendeu? Trancado. Então, assim, obviamente que eles nos levam nos melhores lugares. Eles nos levam nos melhores lugares para dar aparência de país perfeito. Mas se você foge um pouco... Essa aqui, exatamente. Boa. Então, isso aqui é Pyongyang. Isso aqui é a capital. Tá? Agora, tudo isso aqui, ó, é Coreia do Norte. Entendeu? Então, assim, isso aqui é uma representação natural de uma condição espiritual. Entendeu? Isso aqui reflete... Existe uma igreja poderosíssima na Coreia do Norte. Uma igreja perseguida. Uma igreja perseguida.
O evangelho está sendo pregado, sim. Se aqui o pessoal está falando mal de cristão lá, meu Deus do céu, né? Mas então o que eu quero mostrar? Que isso aqui representa a condição do homem sem ter a luz do mundo. Jesus, olha só que interessante. Quando Deus criou o mundo, ele falou assim, haja luz. E a luz veio sobre o mundo, só que o sol foi criado lá para o quarto dia. Então houve uma luz entre o primeiro e o quarto dia. Essa luz, nós sabemos, é a luz do mundo, Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo veio sobre a terra, o próprio João capítulo 1 descreve isso, tá vendo? Ele é a luz do mundo, mas chegou um dado momento da caminhada com os discípulos que ele falou, vós sois a luz do mundo. E por isso que eu citei aquela passagem quando caminho em direção a Lázaro, ele falou, o dia tem 12 horas. Vão, tá com vocês. Isso foi revelação tua. Revelação. O Senhor ministrou meu coração, entendeu? Mas faz sentido, né? Justamente. Aí, teoricamente, às 12 horas da noite seria para os espíritos malignos, assim. Vamos colocar assim, se eu sou uma tocha, eu trago luz no meio das trevas, entendeu? Uhum. Eu só consigo andar à noite se eu sou uma tocha. Tá entendendo? E então, para isso que o Senhor nos chamou. Por quê? Porque existem lugares como a Coreia do Norte, existem lugares no Brasil que são assim. Os lugares não alcançados. Por isso que a Bíblia fala, né, que o Senhor... ali é literal e na prática. Exatamente, né? Exatamente, né? Então, deu medo lá, Fernando? Eu vou te falar assim, Will, medo... Você como turista, você pode orar em público, assim, numa praça? Nós fomos numa condição bem diferenciada, tá? É bem louco falar isso, porque nós fomos para lá e eles sabiam que nós éramos cristãos, eles sabiam que nós tínhamos Bíblia. Quem? Enfim, os guias? Os guias, que são agentes do governo, né? Então foi algo bem diferenciado, porque nós não fomos lá omitindo nada, né? Então teve toda uma preparação, uma revelação que o Senhor deu a um pastor amigo, entrar com Bíblia, Ministério Apostólico, né, pastor? Eles revistaram depois se a Bíblia que foi estava voltando. Tudo, né? Então, através do ministério do pastor Ivens, né, um amigo, e Deus trouxe uma direção para ele, e com a graça de Deus nós fizemos parte dessa equipe e fomos para lá. Foi um total de 4 pastores. E então o que acontece? Eles já sabiam que nós estávamos lá para orar, fazemos adoração, e nós fizemos durante todo o percurso, né? Nós andávamos aqui lá no país com micro-ônibus, íamos em determinados lugares e orávamos, nós tínhamos esse momento, tá entendendo? Só não tínhamos a liberdade de poder vender isso para as pessoas, né? Evangelizar, vamos colocar assim, né? Então todo o tempo, praticamente vou colocar aqui 24 horas monitorados, né? Mas a grande questão é essa, existem lugares no Brasil que precisam... E lá foi levada a tocha? Foi. E como que é acender a tocha? Como que é na prática, assim? Depende do lugar, entendeu? Depende do lugar, né? Por exemplo, o momento mais, vamos dizer assim, tenso dessa vida, não vou falar por medo, que tive medo, não vou colocar dessa forma, porque eu sei que houve uma porção sobrenatural do amor de Deus. A Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Eu não estou falando que eu não tenho medo de nada, eu não estou falando disso, eu estou falando que naquela ocasião eu sabia quem me chamou, eu sabia quem estava comigo, eu sabia porque eu estava lá. Ok? E eu sabia que o amor de Deus estava sobre a minha vida, e o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito estava comigo, Jesus estava comigo. Então eu não estava lá descoberto, né? Nem mesmo, e na verdade eu sabia que existia uma igreja orando por mim, né? Existiam autoridades espirituais cobrindo a minha vida, né? Pastor Adalberto, pastor Alu, toda a igreja orando em um sistema de 24 horas de oração. Por quê? Porque para você ir na Coreia do Norte, você precisa passar um determinado período, 3 ou 4 dias, não me recordo certo, se não mais, na China ou na Rússia. Por quê? Né? São os países amigos, companheiros, onde que é feita a triagem. Ali, quando você vai para lá, eles já estão sabendo a tua vida toda. Essa que é a verdade. Mas existe uma triagem ali. Tá eles entendendo? Vão vasculhar mais a fundo. Isso, Enfim, e havia muitas negociações que nós estávamos tratando ainda para poder entrar de fato na Coreia do Norte. Nós fizemos isso por meio, nós fizemos isso por meio da embaixada, porque na embaixada aqui no Brasil tem uma embaixada da Coreia do Norte, né? Enfim, então o que acontece? Que nem na cadeia, assim, a revista? Como? É que nem de cadeia, a revista? Não, um pouco mais leve, porque a gente, enfim, né, teve toda uma preparação, já sabiam que a gente ia para lá, enfim. E aí o que acontece?
falando, né, de o que é levar a tocha, como levar a tocha, a experiência de levar a tocha, depende do lugar, né? Voltando, eu não estou falando que eu não tenho medo de nada, não é isso, mas naquela ocasião o perfeito amor lança fora todo medo. Está cumprindo uma missão. Exatamente. Né? Então havia o respaldo, havia a intercessão da igreja, né? Enfim, e não ouse e não devemos ousar, né, fazer isso sem essa direção de Deus, esse respaldo da oração e da intercessão, né? E aí o que acontece? Mas o momento mais tenso, vamos colocar aqui, foi exatamente no momento da tocha, né? Que foi um lugar assim bem pontual e eu sabia que, enfim, estávamos sendo vigiados e eu sabia o que acontecia ali, de certa forma, né, espiritualmente. Na verdade, o Senhor nos surpreende. Mas o que acontece? Já existiu outros lugares, por exemplo, recentemente nós fomos levar a tocha em um lugar aqui no Brasil. Mas só mais uma perguntinha, tinha cristão olhando vocês e percebendo o que estava acontecendo? Eu não vou Ou pessoas assim que você não sabe se é cristão ou não. Exatamente. Até porque os cristãos lá, eles não denunciam a posição. Com exceção... Porque lá não pode prestar culto então, abertamente, na verdade assim, dentro de casa, escondido. Né? Exatamente, né? Então é permitido o culto desde que supervisionado. Tá? Então existe uma igreja lá, a qual eles nos levam para nós visitarmos, né? Cheio de câmera, monitorado. Com a Bíblia alterada? Não, eu particularmente peguei a Bíblia e ela tinha a versão em inglês e coreano, né? E pelo menos os textos que eu vi estava batendo, né? Mas o que acontece se tu me perguntar, Fernando, você crê que aquilo é uma igreja de verdade? Você vê genuinidade nas pessoas que estão lá? Eu vou falar assim, cara, não posso dizer que sim, entendeu? Era algo muito frio, assim, não tinha expressão, não tinha vida, as pessoas não participavam do culto. Enfim, né? Muitos dizem que é realmente algo armado, um cenário armado. Mas a verdade é que foi nós fomos visitar com a impressão de que, olha, é muito delicado falar disso, né? Mas a impressão é de que, olha, vocês precisam saber que aqui é permitido exercer o cristianismo. Só que o que acontece? Após o culto, né? Cumprimentamos o pastor, cumprimentamos as pessoas, e eu cumprimentei um senhor. Esse foi um dos momentos mais fortes para mim também lá na Coreia do Norte. E no cumprimentar esse senhor, porque o que acontece? Lá, chega um dado momento da sua vida, se não me engano, a partir dos 14 anos, todo cidadão coreano precisa colocar um broche, né, com todo a imagem. Todo mundo tem esse broche. Isso. A imagem do ditador lá. Do ditador, entendeu? Como se falando assim, ele é o meu senhor. Literalmente, o ditador é tido como um deus, né? E é o pai da filosofia que eles seguem, a filosofia de Unchi e tudo mais. E os cristãos, eles não usam isso. Então isso por si só já denuncia e faz com que eles sejam excluídos, ok? Só que acontece, não é obrigado, mas só que quem não usa não é bem visto. Exatamente. Não é patriota, não honra o país, é ingrato, entendeu? Enfim, é pejorativo. Então o que acontece? Mas é permitido, até onde eu sei, tivemos poucos dias lá, naquela igreja, supervisionado. Só que nós sabemos que existe uma igreja perseguida. Sabemos que existe a igreja se reunindo, né? Porque o centro, Pyongyang, ele é, vamos dizer assim, a capital, tem mais gente. Na verdade, as pessoas que estão lá é porque foram favorecidos pelo governo, receberam alguma honra, algum mérito de poder estar lá, senão estão vivendo na área rural. E como você viu a foto ali, breu, é muito simples do simples, entendeu? Então ali ocorre, né, as igrejas escondidas e tudo mais. E então o que acontece? Esses cristãos existem, a gente não tem como dimensionar, né, mas a igreja ela está viva, está ativa, né, até porque muitos missionários da China estão fazendo esse trabalho, né, de visitar a Coreia do Norte de alguma forma, né? Mas eles vão abertamente? Não? Aí eu não posso dizer, entendeu? Não posso dizer, né? Eu creio que não, né? Mas o que acontece? A gente vê tem vídeos mostrando de pessoas saindo da Coreia do Norte, passando para a China e enfim, fugindo do país, né? Mas a verdade é que existe uma igreja, né? A Coreia do Norte, se eu não me engano, há mais de 10 anos, tido como um país onde o evangelho mais... a nação mais perseguida. Tá, né? mais e também, consequentemente, a maior fé dos cristãos, né? Exatamente, porque a exemplo, né, da igreja de Atos, onde que a igreja era perseguida, você não pode ser um cristão meia boca, né? Você precisa realmente, cara, eu aceitei Jesus, eu estou disposto a morrer. Então é um evangelho profundo, radical, né? E aí, consequentemente, você vive
os milagres, né, de um evangelho radical, né? Eu creio que a gente tem muito a aprender nisso, né? Milagre que nem aquelas guerras que tiveram em Israel, lá, acho que é de 60 e pouco, né? Isso, Que eu vi relato ali no YouTube dos dois lados falando que viram anjos, que 300 derrotaram 3.000, né? Eu acho que é isso, sabe? Quanto maior a necessidade, maior o nível de milagre, né? Obviamente que também, quanto mais autoridade, você vai poder provar disso, você vai poder avançar nisso, né? Mas o fato é, a igreja na Coreia do Norte, ela existe, né? E aí, voltando ao testemunho, né? Aí fui cumprimentar o irmão coreano e apertei a mão assim, e sabe quando dá o tempo do cumprimento, né? Aí você tira a mão, né? Só que ele não largou minha mão. E ele segurou e apertou e ficou olhando no meu olho, como se falando assim: nos ajuda. Nos ajuda. Eu entendi, entendeu? Sem palavras eu entendi, sabe? Então, assim, a gente não conseguiu pegar muita coisa, apesar de ter sido uma baita experiência. Eu quero dizer que nós fomos limitados porque nós não poderíamos sair do quadrado. Nós íamos aonde eles queriam que nós fôssemos, víamos aquilo que eles queriam que nós víssemos, né? Mas temos, enfim, poderia passar muito tempo aqui conversando a respeito dessa experiência, né? Tem bastante coisa escrita. Mas a mais recente, então, é Minas Gerais, então, né? Na verdade, nós partimos de Florianópolis, né? Atravessamos São Paulo, Santa Catarina, São Paulo, fomos para Minas Gerais, fomos às principais cidades, até BH, capital, e fomos para o norte do Minas Gerais, em Verdilândia, quase que na Bahia, né? Calor, 33 graus, e aí então, tudo isso, o percurso sendo feito pontuado por lugares que nós deveríamos ir para levar a tocha. Então o roteiro não foi assim aleatório, Sim. não. Foi marcado ponto a ponto com um propósito, né, de levar a luz do Senhor nesses lugares. E depois voltamos para o outro lado do estado. Foram tochas, né? Foi a presença do Senhor. Foram em quantos lugares? Mais ou menos. Mais de 12, 15. Uhum. Com certeza. Os primeiros 12 dias, nós dormíamos num lugar, acordava no outro. Dormia num lugar, acordava no outro. Corrido. Pum, 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 pum. Quando eu cheguei em casa, no final da viagem nós passamos um tempo em Parentes, né? Também buscando estar mais perto deles, até evangelizando e aproximando do Senhor, no Paranavaí, então Londrina, né? Temos parentes lá que são irmãos. E quais lugares específicos foram esses? Então, aí o que acontece? Voltando, só voltando lá. Porque quando eu cheguei em casa, depois de toda essa jornada, tá entendendo? Por um breve momento, eu abri meus olhos. Aonde é que eu tô? Eu tô em casa. Que bom. Porque já tinha acordado tantos lugares, tá entendendo? Mas é bom voltar para casa. É bom demais. É bom viajar, mas é bom voltar. É bom demais. E aí, então, lugares, né? Então, fazendo a ligação com a situação da tocha, né? Esses lugares são lugares que podem ter a luz natural, né? São lugares desenvolvidos, vamos colocar assim, não estão numa condição natural da Coreia do Norte, por exemplo, entendeu? Mas espiritualmente, né? Espiritualmente as trevas estão ali dominando, né? Então esses lugares o Senhor tem nos mostrado, né, já há anos, e o Senhor tem nos dado essa missão de ir e sermos luz, ou seja, darmos continuidade àquilo que começou lá com os apóstolos. 12 são as horas do dia, entendeu? Então o ministério apostólico ele é ativo na igreja. Mas né? a missão é levar essa tocha espiritual ou é evangelizar? Eu acho que uma coisa pode resultar na outra. Na verdade, o que acontece? Preparando o ambiente espiritual, as pessoas enxergam. As pessoas passam a enxergar com clareza. É uma batalha puramente espiritual. Espiritual que pode refletir em algo natural ali na situação, ou não, dias, 3, 4 dias. Tem tochas que nós vamos ver o reflexo daqui a anos, entendeu? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você falou que são lugares de trevas, então exatamente. O inimigo está ali, está dominando ali. Exatamente, porque o que acontece? O diabo, ele é um ladrão, ele é um oportunista. Ok? Então o que acontece? Se ele vê lá, poxa, esse lugar aqui, esse lugar eu estou sendo convidado a entrar. Como por exemplo? Macumba, bruxaria, invocação de demônios. Tá entendendo? Uhum. Então, são portas do inferno que estão sendo abertas. O diabo ele só copia, mais uma vez, aquilo que Deus criou. Né? A Bíblia fala que quando Jacó estava dormindo, ele viu um acesso dos céus onde os anjos desciam e subiam, uma porta do céu. Então, e o diabo tem suas portas do inferno. Né? Então ele só copia aquilo que Deus criou. E está ligado a uma região física.
Sim, porque o que acontece? Naquela região foi dado permissão, tipo, esse pessoal que deu permissão para ele entrar, atraindo, fazendo sacrifícios, né? Isso é muito comum, a questão do sacrifício, né? Porque o sangue é uma moeda espiritual, né? Tanto que Jesus teve que derramar o seu próprio sangue. Então o sangue é derramado, seja de animal, até mesmo de crianças, né? de pessoas, né? Em níveis mais profundos. Então o que acontece? O inferno vem ao reino do inferno. Na verdade, se trata disso, né? Trata disso. E aí esses lugares são marcados, são consagrados, entendeu? E aí na escuridão as pessoas não conseguem enxergar. Então se apresenta uma pedra como comida, a pessoa come aquilo, achando que está fazendo o que é certo. Aí, então o que precisa? Luz do mundo. A igreja precisa avançar. A igreja precisa dominar esses territórios. A igreja precisa invocar o reino de Deus. A igreja precisa anular, né, esse ambiente de treva, porque o Senhor nos deu autoridade sobre isso, né? Eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e mal algum subirá sobre a vida de vocês. Então se trata disso. Nós somos a luz. A luz ela precisa avançar nos lugares de treva, né? Então nesses ambientes a igreja precisa avançar e reivindicar que aquilo é do Senhor. Satanás, você é um oportunista, você é um ladrão. É como se falando assim, tem um terreno dando sopa, ninguém apareceu, vou começar a construir meu puxadinho, tá, estou estabelecido, o capim é meu. Negativo. Chega o dono lá e toca fora, né? Exatamente. Entendeu? Então se trata disso. Então se trata de uma guerra espiritual em primeiro momento, mas que vai refletir no natural. Consequentemente, vai refletir no natural, né? O natural é reflexo do espiritual. Então nós tivemos oportunidades. Dizem, né, que o espiritual é mais real do que exatamente, daqui, né? Exatamente, né? Reflete, né? Então o que acontece? Esses atos proféticos são atos, né? São atos de práticos, de fé, né? Buscando o reino de Deus, buscando o Senhor Jesus, obedecendo o Senhor Jesus, que atrai a vontade do Senhor sobre a terra, né? É como se através desse ato nós ligamos, atraímos, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu, que venha a realidade do céu sobre essa cidade, sobre essa casa, sobre esse lugar, né? Então isso acontece. O Senhor podia fazer sozinho, mas ele quer usar a criação dele, né, exatamente, ele conta conosco, né? Então o que acontece? Isso eu entendo dessa forma, tenho entendido dessa forma, né? Isso é um ministério apostólico, né? O Senhor incumbiu a igreja através da vida dos nossos pastores, né, que tiveram essa revelação, que exercem o ministério apostólico, né? Então hoje através deles nós estamos vivendo a continuidade daquilo que foi entregue aos 12 apóstolos, né? Vão, nós estamos na extensão, né? Nós estamos indo desde lá até aqui e vamos fazer até a volta de Jesus, né? Uma das coisas que eu acredito que é o surgir, o desenvolver, né? O brilhar desse ministério apostólico nos últimos dias. Eu vejo dessa forma, né? Nós como igreja estamos vivendo isso de uma forma muito linda, muito específica, muito real, né? Tanto que se a gente parar aqui para sentar e conversar dos testemunhos, lugares que o Senhor nos levou. Estamos parados aqui sentados, Fernando. Mas é muita coisa. Conta então, pelo menos. Então, por exemplo, tá? Vamos colocar aqui um exemplo. Nessa viagem, né? O último lugar que nós fomos levar a tocha, né? Foi na cidade de Jaboticabal. Tá? Minas Gerais? Não, já em São Paulo, já no retorno, né? Jaboticabal. Jaboticabal. Isso, é uma cidade no interior de São Paulo. E aí, o que acontece? O que pega lá? O que estava pegando lá? No passado, na colonização, né, espanhóis trouxeram a febre espanhola, né? E aí, dizem, né, o relato é que alguns desses, pelo menos 7, foram queimados vivos, ok? Por causa da peste. Exatamente, e foram enterrados. E foram construídas então 7 catacumbas, ok? E aí esse lugar passou a ser um lugar amaldiçoado. As pessoas relatam que... Mas eles queimaram por causa da doença ou para fazer sacrifício? Não, justamente por causa da doença. Não sabia como lidar. Calma aí, é melhor matar os caras do que isso que passar para todo mundo. Mas o inimigo tomou isso como uma... Porque o que acontece? Tu imagina o camarada passando por isso, tanto que não amaldiçoou essa nação ou a cidade. A pessoa que estava morrendo. Exatamente. E aí o diabo pega isso, tá entendendo? Essa raiva, essa palavra, esse decreto, e materializa, domina. Esse lugar aqui é meu. Entendeu? E aí... Porque a palavra de quem estava morrendo tem poder. A palavra tem poder. A palavra tem poder. Tanto para amaldiçoar quanto para abençoar.
né? Então o que acontece? O diabo pega isso, entendeu? E aí, tanto que Deus criou as coisas por meio da palavra, né? Então o que acontece? Por isso que a gente tem que estar o tempo todo policiando a palavra, né? Meu Deus, com certeza. Tiago fala, né, se não me engano, Tiago fala que a língua é como se fosse o timão de um pequeno, mas domina o corpo, né? Enfim, então o que acontece? O que estava acontecendo lá? Houve isso há anos atrás, né? Centenas de anos atrás. E não sei exatamente o tempo, mas muito tempo. E aí, aquele lugar ficou conhecido ou tido como um lugar mal assombrado, as pessoas ouviam vozes, e na verdade se tornou, porque um abismo puxa o outro, né? Então as pessoas, o que nós identificamos lá? Primeiro que nós chegamos num lugar, porque quando nós fizemos a pesquisa prévia, né, nós vimos um endereço com várias fotos. Só que quando nós chegamos no lugar, que a referência era Jaboticabal, né, o cemitério atrás da igreja Bom Jesus dos Lazarentos. Aí já começa, né? Lazarento. Os Lazarentos estavam enterrados lá, né? Misericórdia. Aí o que acontece? Eu cheguei lá... Lazarento tem alguma coisa a ver com Lázaro? Não, rapaz, não sei a origem. Lazarento para mim é tipo assim, ô Lazarento, tipo assim, tá enfermo, né? Tá, enfim, né? Jogado. E aí o que acontece? Jaboticabal, cemitério atrás da igreja Bom Jesus Lazarentos, onde que pessoas que tiveram febre amarela foram enterradas. É uma igreja católica? É uma capela, né? É aqui. Aí eu identifiquei uma foto que, amor, eu vi a foto aqui, é isso aqui. Mas, Fernando, mas não é, as fotos que eu vi é diferente. Mas nós identificamos o quê? Fizemos, levamos tocha ali, oramos e tal. Mas a igreja ficou encucada ainda, pensando, não sei se é isso, porque a foto é diferente. Bom, eu estava satisfeito porque a foto que eu tinha visto estava ali, os elementos que eu tinha visto no site estavam ali, tá batendo. Na saída, via das dúvidas, vamos perguntar para esse morador que mora aqui perto. Olha, você sabe me dizer se tem algum outro lugar que foi enterrado, os espanhóis, lendas, 7 catacumbas? Ah, não é aqui não. Né? Aqui também foi, mas é que na época foram separados 3 lugares na cidade. E o lugar que vocês estão procurando é fora da cidade, é longe, assim, assado. Tem um ponto de referência, tem o nome da rua? Não tem, é no meio do canavial. O ponto de referência é um motel abandonado. Vamos para lá então, bora. Já avançamos da tarde, já estava no meio da tarde, entramos no carro e fomos atrás desse lugar. E corre, vai e tal, pega a BR, não acha, e esse motel, onde é que está esse trem? Enfim, abastecemos, depois fomos atrás de novo, rodamos mais um tanto, chegamos no motel, tá? Na referência, atrás do motel. Começamos a percorrer no meio do canavial, até que chegou um ponto que o local estava obstruído. No meio do canavial? Com um facão assim? Não. É porque o canavial, imagina o canavial, estou falando canavial, quilômetros de extensão. Uhum. Quilômetros de extensão. Mas na estrada do canavial? Não, é isso, na estrada do canavial. Isso, no meio do canavial tem vias, né? Uhum. Para os tratores, para os carros passar. Mas assim, tem que se perder de vista, né? E aí o que acontece? Chegou num momento, né, que nós estava totalmente obstruído. Árvore derrubada, queimada, lata. Eu digo, não dá mais? Parei, fui sair, comecei a tentar tirar, né? Porque era por ali. Aí me saiu um camarada de facão na mão, tá entendendo? Olhando assim, eu digo, calma aí, sou da paz, calma aí. Aí ele viu assim que eu tava de boa, tá entendendo? Né? Ele assim, não, tá, o que vocês querem aqui? aí o que acontece? Eu peguei e falei, não, a gente tá procurando tal lugar. Poxa, quem que obstruiu isso aqui? Não, fui eu que obstruí. O cara falou, não, fui eu que obstruí, porque tem uns engraçadinhos que vêm aqui tentar roubar coisa do motel, tá me incomodando, então eu obstruí essas vias aqui. Então, mas o lugar que você quer ir tem que ir assim, assim, assado. O cara até nos acompanhou, lá fez, tem que ir por aqui. Mas ele sabia também ele sabia, só que não era tão perto. E a gente ficou rodando, não achava. E 5h30 estava escurecendo, estava escuro, né? E ruim de área, enfim, amor, a gente tem que achar esse lugar aí antes que escurecer, senão realmente vai ficar complicado. A gente estava apertado de tempo também, estava tudo programado, no final da viagem ficou tudo muito corrido, né? E aí, perguntando para outro, onde que passava, perguntava, não achava, até que chegou, encostamos numa vilinha assim que tinha as margens do canavial. Olha, tal lugar assim, consegue fumar. Aí o que acontece? Nós perguntávamos para as pessoas, a gente começou a perceber que as pessoas olhavam assim, né? Tipo assim, como que eles vão fazer nesse lugar, justo, né? Mas aí a gente começou a perceber que aonde a gente passava tinha trabalho de macumba, cara.
E aí, tipo assim, seus não era o fim, era o caminho. Então. Seus macumbeiros e tal, vocês vão fazer mal pros outros, né? E tal. Mas enfim, se a gente for identificar depois, quando a gente estava percorrendo o caminho, quando a gente chegou no lugar, porque o canavial estava alto, né? E era uma clareira no meio do canavial, que tinha até umas árvores, mas o canavial estava muito alto, estava difícil de identificar. Sinais. E assim, a gente começou a perceber, quando está muito difícil de encontrar o lugar, pode contar que o negócio é pesado. Entendeu? Enfim, a gente começa a perceber essas coisas. O inimigo, né? Já monta esse cerco, já te monta o risco para te perder, para te fazer roda, para não chegar lá, entendeu? E aí o que acontece? Quando a gente chegou no lugar, eu vou falar para você que ali foi um dos lugares que eu mais senti opressão nessa jornada de levar tocha, tá? Enfim, de maior viver. Que na Coreia. Eu posso dizer que sim, cara. Posso dizer que sim. E o que você sente, assim? O que é opressão? A opressão, sabe como é uma sensação assim, não é agradável estar ali, sai daqui agora. Incômodo. É algo misturado com medo, tá entendendo? Um negócio assim, cara, sai daqui, pode acontecer alguma coisa, entendeu? Então isso é um sinal de presença demoníaca, né? E aí nós estávamos lá, encostando, mas um lugar repleto de trabalho e cachaça e vela. Ali, tu vendo ali o negócio? Ali? Exatamente. E aí o que acontece? Nós íamos orar, o canavial começava a mexer. Estranho isso aqui. Íamos orar, o canavial umas 3 vezes. Mas mexer de fazer barulho? Barulho, exatamente. Caramba. Começava a mexer. E aí o que acontece? Muito tempo. Fizemos o que tinha que ser feito, oramos, invocamos a presença de Deus. Tal, quebramos, maldição, levamos a tocha. É isso que eu estou falando. Daí o que vocês fizeram? Levar a tocha? Era a luz do dia. Estava iluminado, apesar de estar quase chegando. Mas fala, estou acendendo a tocha aqui. Exatamente, por fé. Espiritualmente, entendeu? Senhor, que a luz do Senhor vem sobre esse lugar. Pum, as trevas é dissipado. Né? Então se trata disso. Você consegue ver isso? Quem tem olhos espirituais abertos consegue enxergar, né? Os olhos da fé. Né? Quem não tem simplesmente vai pela fé e muitas vezes sente, né? Mas a verdade é que nós precisamos ter uma convicção do Espírito. A fé é uma certeza, a fé é uma convicção, né? Então exercer fé é ter uma convicção, uma certeza do que eu estou fazendo, entendeu? Eu tenho certeza e convicção de que o Senhor é real, de que o Senhor me mandou para esse lugar, que eu estou aqui com um propósito, entendeu? Então as coisas acontecem, né? Então essa foi uma das experiências, mas porque assim, eu nunca fui muito assim de gostar de viajar de carro, né? Mas eu confesso que no ano passado... Mas deu tudo certo? Deu, graças a Deus. Teve nenhum levante assim mais... perrengue maior? Não, então assim, esse lugar foi um dos lugares que a gente sentiu mais opressão, foi mais difícil de encontrar, né, e tal. Mas graças a Deus já teve algum, surtiu algum efeito ali no lugar, assim, na prática, no mundo real? Eu não tenho relatos ainda, né? Apesar do senhor ter dado uma palavra do que vai acontecer e está relacionado até à questão da pandemia, eu creio do reflexo, né? Eu creio que as pessoas vão conseguir enxergar e vão ter clareza para optar em Cristo, Jesus, e optar por Cristo. Tá, porque até então, andando na escuridão, você não consegue discernir aquilo que é bom. Entendeu? Mas podendo enxergar, opa, calma, isso aqui não convém. É o que acontece conosco. Até então, vivendo sem Jesus Cristo, sem ter a luz do mundo aqui, você, mais uma vez, você está comendo pedra achando que está comendo, né, picanha, você tá andando na lama, você está andando em meio aos porcos achando que está provando o melhor da terra. Mas quando alguém liga a luz, uou, calma aí, estou chegando. Isso aqui está errado, você precisa fazer uma reforma, você precisa ser limpo. Eu estou me sentindo mal assim. E você começa a ter uma vida corrigida. Né? Por quê? Porque o Espírito Santo está ali. Ele está te transformando em uma pessoa santa. A imagem e semelhança de Deus Pai. Fernando, o papo tá bom, mas o nosso tempo estourou. É isso aí. Tem papo. Olha, tem pergunta aqui a dar com o pau. Uhum. Mas vamos deixar para a próxima. Vamos ver se tem um próximo encontro. Amém. Gostei muito da conversa, das explanações. Muito obrigado por estar aqui. Glória a Deus. Espero que a gente converse de novo. Para isso, você tem que comentar. Se tem alguma dúvida, escreve aqui pra gente. Dá like, compartilha. Se você gostou desse podcast, faz isso, que vai ajudar a gente a fazer mais podcast. Então, peço para você curtir, seguir a gente no canal, compartilhar com os amigos, com a família, que isso vai edificar as pessoas. Amém. E dúvidas, estamos abertos para responder qualquer dúvida. Amém. Glória a Deus por isso. Eu quero assim agradecer a oportunidade, né?
até pedir perdão, caso não me fiz entender. Tem muitas coisas espirituais que são profundas, né? Não é em uma hora que se explica, mas a gente está aberto aí para poder estar conversando, aqueles que desejarem saber um pouquinho mais, né? Quero agradecer e glorificar a Deus por tudo aquilo que temos vivido e por esse momento. Glórias ao Senhor Jesus. Eu quero te agradecer, Amém. Fernando. Tirou Amém. muita dúvida. Aleluia. Que explanou muita Amém. coisa, né? Amém. E a ideia é que a gente faça esse podcast semana sim, semana não. 2 vezes por mês. Claro, se você ajudar, comentar, compartilhar, falar o que quer mais, a gente vai conseguir fazer mais. Desculpa, eu não me apresentei. Eu sou o Will Ketzler, eu participo aqui, congrego na Nação dos Montes e estamos fazendo o propósito de Deus aqui, né? Amém. Tipo, levar mais a palavra para todo mundo, principalmente para você. Amém. Muito obrigado você que assistiu. Obrigado, Fernando. Obrigado, meus camaradas da técnica. Aleluia. E até a próxima. Amém. Aleluia. É isso aí.